palavra, testemunhos, louvor. Igreja Corpo do Messias apresenta. Diz que o apóstolo foi o fundador desta igreja, a igreja de Tessalónica. E diz que ao final de algum tempo teve que fugir de lá, apedrejado. Incrível como os filhos de Deus, ora são recebidos de braços abertos, ora são injuriados, difamados e tudo mais que termina por ados. Mas o apóstolo Paulo tinha fundado esta igreja e o seu coração estava com este povo, estava com esta igreja. No coração dos filhos de Deus tem que arder o amor pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas, pela igreja. Amém? Senão não faz sentido. E diz que, passado algum tempo, sentiu que a necessidade de que não ele, mas um enviado por ele fosse a Tessalónica. Porque os tessalonicenses, depois de que ele tinha fundado a igreja, depois que ele tinha deixado as bases do Evangelho, da doutrina, tinham começado a desviar-se, a entrar em dissensões e tudo o demais que essas coisas trazem à vida de uma igreja. A igreja que se esquece das bases, da santa doutrina. A igreja que se esquece de como chegou ao Evangelho. A igreja que se esquece de quem era. Não se lembra mais de onde veio. Estava a desviar-se. E o apóstolo Paulo achou por bem mandar a Timóteo, seu filho. Não um filho biológico, mas um filho espiritual, por assim dizer. Amém? Um discípulo de Cristo, o qual ele tinha formado, o qual ele tinha levantado, o qual ele tinha ensinado os fundamentos do Evangelho, o qual ele tinha sido uma ferramenta nas mãos de Deus para implantar o amor de Deus na vida daquele homem. Então esse homem hoje, em nome de Jesus, e por a autoridade que Cristo dava a Paulo, foi enviado a Tessalónica. Porque havia dissensão, havia uma série de coisas. Os crentes estavam-se a desviar. Tinham deixado as bases. Tinham ido em pós de outras coisas. Quem sabe dos seus próprios pensamentos. Mas claro está que tudo isto serão palavras para Tessalónica, não serão palavras para a Igreja Corpo do Messias. Isto de andar segundo os seus próprios pensamentos, os seus próprios conceitos, era para Tessalónica. Mas bendita que seja a palavra de Deus, e é a palavra de Deus porque ela foi e é e será eternamente. Amém? E é uma das particularidades é que a palavra de Deus que serviu para os tessalonicenses, provavelmente, se houver aqui corações receptivos nesta manhã, vai servir para pessoas que estão aqui nesta manhã. Glória a Deus, porque não se pode ouvir um amém. É sinal que a palavra está a deixar alguma preocupação. Porque não faz falta que seja tudo amenes, amenes, amenes. Faz falta que haja corações contritos, sensíveis. E que a palavra de Deus verdadeiramente possa tocar, possa alcançar, possa atingir, para que vá e dê o fruto para o qual Deus a envia. E havia algumas coisas que Paulo queria que Timóteo pudesse transmitir, e Timóteo levou essa mensagem, levou essas particularidades de que o povo necessitava de ouvir. O povo necessita de ouvir. O povo necessita de estar desperto e ouvir a palavra de Deus. O povo necessita de dar ouvidos à voz de Deus. O povo necessita de que a palavra de Deus possa penetrar no seu interior e transformar. Não importa que cresçamos como seres humanos, em estatura e em idade e em experiências, não importa. Importa que a palavra de Deus possa ir transformando o interior do nosso homem. E quando se fala em homem, fala-se em mulheres também. Amém? Podes bem dizer amém, porque é verdade.
É necessário que a palavra de Deus transforme. É necessário deixar de sermos ouvintes esquecediços, os quais por anos a fio ouvem a palavra de Deus, mas não é produzido um fruto digno de arrependimento. E ao não ser produzido um fruto digno de arrependimento, a palavra cai no meio de espinhos, cai à beira do caminho, cai entre pedras e não produz o fruto. E por isso há entre nós e por isso há nas nossas vidas momentos e grandes tempos de aflição, porque realmente a palavra de Deus não encontra um lugar receptivo na nossa vida. Porque muitas vezes damos tudo por adquirido e não estamos sensíveis à nossa realidade. E aquela gente necessitava de uma palavra que viesse dar-lhes alguma direção. O povo necessita de direção. As pessoas sem direção perdem-se. Há pessoas que não querem ser dirigidas, não suportam ser dirigidas. Há pessoas que não aceitam que haja um timoneiro na sua vida, que haja alguém que venha para dirigir a sua vida. Rejeitam tenazmente, com todas as suas forças, com todo o seu interior, rejeitam a direção. E muitas vezes estão a rejeitar a direção do próprio Deus, sem sequer se aperceberem. E vão em pós a sua própria direção. Os crentes estavam a passar por muitas dificuldades, por muitas tribulações, por muitas provações, por perseguições. Porque havia entre eles pessoas dissimuladas, disfarçadas, que tinham perdido as bases, que diziam ser aquilo que não eram, diziam servir aquilo que não conheciam. E isso fazia com que houvesse graves problemas entre o povo de Tessalónica. Mas o coração do apóstolo estava com aquele povo. É normal quando tu inicias uma obra em qualquer lugar, já seja numa pessoa, já seja num conjunto de pessoas, numa igreja, numa região, num país, é normal que o teu coração continue a arder. Se o amor de Cristo está em ti, é normal que continue a arder por essas pessoas. Mal seria se fosse ao contrário. E o apóstolo estava preocupado. Ele assumia como para si a sua responsabilidade sobre aquele povo. Hoje em dia levanta-se no nosso meio uma igreja sem responsabilidade e sem compromisso. Faz a obra de Deus em vão. Não arde mais o amor e a paixão de Deus no seu interior? Significa dizer que passe o que passar, aconteça o que acontecer, virá alguém para fechar a porta. Ausência de amor, ausência de paixão, ausência de zelo pela casa de Deus. O salmista dizia: o zelo pela casa do Senhor me consome. Ele estava a referir-se às pessoas. Ele estava a referir-se aos templos do Espírito Santo. Ele estava a referir-se àqueles, possivelmente, que eram seus conservos, ou que eram pessoas que ainda não conheciam a Deus, mas que ele já via neles templos do Espírito Santo. E esse zelo o consumia. Da mesma maneira, o apóstolo tinha esse amor que gritava no seu interior e mandou o seu filho, o seu discípulo, digamos assim, discípulo de Cristo. E o que o apóstolo queria era dar uma palavra de encorajamento e de conforto àquele povo, dando-lhe algumas direções. E no capítulo 5, como nós estávamos a ler, capítulo 5, podemos ler ali, podes pôr os versos, escuso de abrir a Bíblia. Diz a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Vamos voltar ao verso 16. Primeira diretriz daquele homem àquele povo: regozijai-vos sempre. O povo estava abatido, o povo estava entristecido,
O povo não encontrava mais uma razão por que servir a Deus. E muitos deles queriam continuar na obra de Deus, queriam continuar a servir a Deus, mas sem alegria. E muitas vezes na igreja podemos ter a percepção destas coisas. Pessoas que querem fazer parte, ser de, servir a, mas sem alegria. Uma das diretrizes que o apóstolo Timóteo foi levar àquele povo é: regozijai-vos sempre. Significa dizer, alegrai-vos sempre. Estejais sempre alegres. Primeira coisa que devemos saber é que é impossível servir a Deus em tristeza. É impossível servir a Deus se a alegria não é aquilo que nos motiva, não é aquilo que cada dia nos faz dizer: eis-me aqui, Senhor. Quão importante é que a alegria do Senhor seja o quê? A nossa quê? A nossa força. Significa dizer que a alegria de Deus tem que fazer parte do povo, da igreja, do indivíduo, da pessoa. A alegria é fundamental na tua vida. A alegria é aquilo que te vai motivar, é aquilo que te vai impulsionar. A alegria é aquilo que te vai dar as forças, como o próprio Senhor diz. Mas é a alegria do Senhor. A alegria proveniente de uma relação com Deus. Não nos equivoquemos, porque podemos buscar motivos de alegria em muitas coisas. Podemos buscar tipos de alegria ou de regozijo em muitas coisas. Mas estamos aqui a falar da alegria que vem do Senhor. Como o resultado de uma relação tua com o próprio Deus. Essa alegria que Ele derrama no teu coração. Que apesar das coisas à tua volta estarem escuras, que apesar das coisas à tua volta se forem enegrecendo, que apesar de haver cataclismos, que apesar de haver contrariedades, que apesar de haver desastre, apesar de haver tempestades, intempéries, seja aquilo que seja, é a alegria do Senhor que te vai impulsionar a ultrapassar. Amém? Muitas vezes nos refugiamos em determinadas coisas para buscar alegria nelas e buscar um motivo pelo qual viver. Há pessoas que hoje em dia, talvez conheçamos algumas delas, não sei, que buscam pontos de referência pelos quais vale a pena viver. Uns dizem: eu só estou vivo pelos meus filhos. Outros dizem: eu só estou vivo pela minha esposa. Outros dizem: eu só estou vivo pelos meus pais. Poderá haver uma série de coisas as quais possamos buscar para encontrar a razão para ultrapassarmos as dificuldades da vida. Mas a nossa alegria, ela não deve ser motivada por outra coisa, senão pelo Senhor. Amém? E o apóstolo sabia que todos aqueles problemas, toda a situação daquela igreja, todo o conflito que aquela igreja vivia, tinha uma linha de orientação prioritária. O povo tinha que recobrar a alegria. Enquanto o povo não recobrar a alegria naquilo que faz, não vai vencer, não vai ultrapassar, não vai suplantar. Ninguém vai poder suplantar a ignomínia, obstáculos, fraudes, desastres, intempéries sem alegria. A alegria é aquilo que nos vai fazer suplantar e continuar a agradar a Deus. Amém? Porque podemos ultrapassar as coisas pela nossa própria força, com o nosso próprio braço forte, ultrapassar, desgastar-nos fisicamente e ultrapassar. Mas contudo fica a pergunta: estamos nós ao agrado de Deus? É esta a pergunta que devemos fazer. Agradamos nós a Deus pela forma como fazemos a obra? Pela forma como levamos a nossa vida? Pela forma como educamos os nossos filhos? Pela forma como nos relacionamos com os irmãos? Agradar-se a Deus disso? Ou realmente é a alegria de Deus que está no nosso interior, no nosso coração, pelo resultado de uma comunhão que temos com Ele? E é isso que faz com que nós ultrapassemos, com que nós suplantemos e que nos esqueçamos dos desgastes e que nos esqueçamos das contrariedades, que nos esqueçamos das ofensas, das ignomínias, que nos esqueçamos, porque Deus esqueceu-se do nosso pecado. Amém?
Porque Deus esqueceu-se do nosso pecado. Diz que apagou os nossos pecados. Assim nós também temos que apagar os pecados uns dos outros. Amém? Diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Amém? Cobre os nossos e cobre aqueles dos irmãos, os quais nos ofenderam. E cobre os nossos, porque nós também todos os dias ofendemos os irmãos. Mas é a alegria do Senhor que nos vai fazer suplantar todas estas coisas e ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Fazer a obra de Deus sem a alegria de Deus não é possível. Pode ser que estejamos tentados a fazê-lo todos os dias. Pode ser que essa tentação venha à nossa vida, mas é um engano. Eu convido-te, eu exorto-te, eu aconselho-te a que tu possas buscar essa intimidade com Deus e buscar essa alegria que provém do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Não provém de outra fonte qualquer. Não provém de outra doutrina qualquer. Não provém de outra ideologia qualquer. A alegria do Senhor provém do relacionamento que tu tenhas com Ele por meio do seu Espírito Santo. Amém? Essa é a fonte. A fonte da alegria está aí. Se abrirmos no livro de João, capítulo 15, verso 11, não nos esquecendo destes três versos, estamos no versículo 16, regozijai-vos sempre. Porque a primeira palavra de ordem para um povo que está enfraquecido, para um povo que está desolado, em contenda, a primeira palavra de ordem é recobrar alegria em Deus. João 15, 11. Aquilo ali é 15:1, não é? Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Uma vez mais, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. O gozo do Senhor permanece na nossa vida? Ou foram há 10 anos atrás, 12, 15, 20, não sei, 1 ano, 2 anos? Conhecemos o amor de Cristo? Tivemos possivelmente o encontro com o Senhor? O que é que se passou depois disso? O que é que tem acontecido às nossas vidas? Que tipo de acontecimentos têm ocorrido que nos levaram a ser aquilo que somos hoje, que nos levaram ao ponto onde estamos hoje? O que é que ocorreu que já não nos dá a vontade, já não arde a intensidade de poder fazer a obra de Deus da melhor maneira que possamos fazer, da maneira mais completa, mais íntegra, com todas as nossas forças, com todas as nossas capacidades? O que é que ocorreu na nossa vida desde então? O qual naquele tempo dávamos tudo, todo o tempo, todo o sacrifício, toda a oração, todo o louvor, toda a honra, toda a glória, tudo. E hoje já não, hoje somos aquelas pessoas mais recatadas. O que é que se passou então? O que é que aconteceu que deixámos de ser como meninos? O que é que aconteceu que deixámos de ser como aquelas pessoas que estão sempre à espera que o Pai chegue, como aquelas crianças que estão sempre à espera que o Pai chegue para lhes dar aquilo que necessitam? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu que já não temos vontade de orar? O que é que aconteceu desde então que levantávamos a nossa voz mais alta que todos? Para que do nosso interior pudesse sair uma oração fremente, que chegasse e alcançasse os ouvidos de Deus. Tínhamos esse anelo no coração, tínhamos esse desejo, ardia esse fogo. Perdemos a alegria. Voltamos ao mesmo. Perdemos a alegria. E a falta de alegria é aquilo que pode ser visto quando nós temos os nossos rostos entristecidos, sem vontade de fazer a obra, ou fazendo-a por impulso, por ordem, ou alfabética ou outra, por calendário, porque me toca, porque não me toca. O que é que aconteceu desde esse então? O que é que aconteceu que levantámos pessoas, ministrámos a pessoas? O que é que aconteceu que aconselhámos a muita gente? O que é que aconteceu que hoje já não há essa vontade? Hoje já não há vontade de aconselhar a ninguém. Hoje já não há paciência para ninguém. O que é que aconteceu, pergunto eu? O que é que aconteceu às nossas vidas? Aonde está a alegria de servir ao Senhor? Aonde está a alegria e a certeza e a convicção de que a obra é de Deus e é por Ele que a fazemos e para Ele? E quem beneficia são as pessoas. Porquê mudamos a nossa trajetória?
O que é que aconteceu? É a pergunta. O que é que tinha acontecido a este povo? O coração do apóstolo estava com este povo. Porque o coração do apóstolo estava com o povo que estava em sofrimento, que estava em dissensão, que estava em perseguição, que estava desolado, porque se tinham separado, não eram mais uma igreja unida, não eram mais um povo com um só propósito. Então o inimigo tinha entrado dentro daquele lugar, tinha entrado dentro do coração daquelas pessoas, e pelo menos uma boa parte delas estavam totalmente possuídas por uma direção que não era a direção que o apóstolo tinha lá deixado. Tinha havido influências, tinham-se rebelado contra Deus. Os seus filhos cresciam à margem de Deus. Era normal. Queriam crescer como os outros. Queriam ter as mesmas influências, as mesmas oportunidades. Muitos cristãos, muitos filhos de Deus creem que os seus filhos têm que ter as mesmas oportunidades dos outros. Quais as oportunidades que queremos dar aos nossos filhos? Se a única coisa que é oportuna e é louvável é dar-nos a Cristo. Tudo demais virá por acréscimo. Amém? Ou não queremos nessa palavra de buscar ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça e tudo demais virá por acréscimo? Não queremos nessa palavra? Se queremos nela para nós, também temos que querer nela para os nossos filhos. Curiosamente, no coração de muitos filhos de Deus, creem que este ministério, a obra para o qual foram chamados, serve para ele, mas não serve para os seus filhos. O que é que se passou desde então? Quais as influências? Varre esse tipo de pensamentos do teu coração, porque este ministério é a coisa mais gloriosa que Deus pode nos ter chamado para servir e para servir os nossos filhos. Esta é a nossa oportunidade. Esta é a oportunidade dos nossos filhos de poderem servir a Deus, de poderem glorificar a Deus. Varre esses pensamentos do teu coração. A alegria. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. Permaneça. Muitos filhos de Deus têm perdido o gozo e a alegria de servir a Deus. Todas as manhãs, quando te levantes, pede a Deus: Senhor, dá-me o gozo e a alegria para poder viver este dia. Porque eu quero vivê-lo com gozo e com alegria. Dá-me o gozo e dá-me a alegria. Porque não vale a pena. Se não for em gozo e em alegria, se não for com as tuas forças, não vale a pena. Vou-me arrastar. Não vou ter a capacidade humana de te glorificar. Porque eu só te vou glorificar se for por meio do teu Espírito Santo e mediante esse gozo e essa alegria. Diz a palavra do Senhor no Salmo 100, no verso 2. Esta Bíblia tem a letra muito pequena, eu prefiro ler ali. Vou começar a orar para ver se há um irmão que me ofereça uma Bíblia com uma letra maior. Isto é uma parte. Há um irmão que costuma deixar muitas vezes a Bíblia esquecida. Vou estar um pouco mais atento a ver se um dia destes ele esquece aí. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Amém? Como é que diz para servir a Deus? Recobra a alegria, irmão. Recobra a alegria, irmã. És privilegiado, somos privilegiados de poder estar aqui nesta manhã e poder servir a Deus. Porque estamos aqui a servir a Deus nesta manhã. Quantos creem isso? Amém? Tu estás aqui a serviço de Deus nesta manhã. Eu estou aqui a serviço de Deus. Glória a Deus. Entrai, servi ao Senhor, entrai diante dele com canto. É esta a forma que o povo de Deus tem que ter. É a sua vida. E isto não é uma coisa pontual. Na nossa vida isto tem que ser uma constante. Servir a Deus com alegria. Servir a Deus com alegria. Entrar diante dele. Estar na sua presença. Fazer a sua obra com canto, com alegria. E isso não é pontual. Isso não é por momentos. Isso tem que estar implantado no nosso coração. Amém? E quem é que implanta essas coisas no nosso coração? O Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus implanta essas coisas no teu e no meu coração. Servir a Deus com alegria. Recobra a alegria. Se a perdestes por aí algures, não sei quando, não sei em que terra, não sei em que situação ou em que situações, não sei com que problemas te enfrentaste na vida que te levaram a perder a alegria, aquele ânimo. Há que pensar
Há que meditar, o povo de Deus tem que meditar. E muitas vezes temos que rebobinar a cassete atrás e dizer: onde é que eu perdi a minha alegria? Ali naquele tempo, aonde esbarrei nesta e naquela situação, ali foi aonde eu comecei a endurecer o meu coração. É ali que tens que voltar, irmão. É ali que tens que voltar. É naquele sítio onde tu começaste a esfriar. É naquele sítio onde tu começaste a perder a ilusão. É naquele sítio onde tu começaste a perder a vontade de servir a Deus em alegria. É ali que tens que voltar. Mas tenho que voltar lá a quê? No tempo? Tenho que montar-me numa máquina do tempo? Tenho que voltar lá a quê? A correr? De autocarro, de moto, de avião? Não! Tens que voltar lá em comunhão com o Senhor e a pedir perdão por todo esse mau juízo que fizestes. Tens que voltar lá em oração e em comunhão com Deus e voltar a pedir perdão. Não é fácil. São coisas que estão a amargurar o teu coração, são coisas que tu não tens razão para as quais criaram-te uma certa frustração. Pois é lá que tens que voltar, é lá que tens que ajoelhar-te diante de Deus. É lá que tens que pedir perdão. É nesse lugar. É no lugar onde tu perdeste a desilusão. É no lugar onde tu perdeste toda a tua convicção, a tua alegria, o teu gozo. É aí nesse lugar que tens que voltar. É aí que tu vais recobrar de novo a alegria. É quando o perdão de Deus inundar o teu ser. Amém? Pois é. Mas isso não vale a pena vires pedir oração. Digo-te desde já. Podemos orar. Mas a chave principal não é chegar aqui e pedir oração. A chave principal: humilhai-vos, pois, diante da mão poderosa de Deus. Amém? Humilhai-vos, pois. Humilha-te, pois, diante de Deus. E pede perdão. E vais conhecer o restauro de Deus. E vais conhecer a restauração. O poder de Deus, o poder restaurador de Deus. É aí, é nesse lugar. O lugar da humilhação. Muitos creem que não vale a pena. Não vale a pena pedir perdão. Não vale a pena voltar atrás. Isto o caminho é para a frente, diz a palavra de Deus. O caminho é para a frente. A cruz está na frente. Mas a cruz é sinónimo de humilhação. Amém? E do outro lado é sinónimo de quê? De vitória. Amém? Claro. Se por um lado foi humilhado, do outro lado teve uma vitória tremenda. E isso é para as nossas vidas também. Se nos humilhamos, o que é que diz a palavra de Deus? Deus nos exalta. E ao exaltar-nos, o que é que faz? Repõe a alegria, restabelece a alegria, restabelece o culto na nossa vida, o culto a Deus. O verdadeiro culto de pessoas que são filhos de Deus e quando vêm à casa de Deus têm a mesma reação que teve o salmista e diz: alegro quando me disseram vamos à casa de Deus. Amém? E vir à casa de Deus deixa de ser um peso. Estar em comunhão com Deus deixa de ser um peso, porque a alegria foi recobrada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, que nem todos dizem amém. Isaías capítulo 12, verso 3. E vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Amém? Com alegria tiraremos águas das fontes de salvação. Com quê? Com alegria. É com alegria que se faz a obra de Deus, é com alegria que se alcança as pessoas, é com alegria que se anima as pessoas, é com alegria que se impulsiona as pessoas, é com alegria que se sara as feridas das pessoas, é com alegria que se ultrapassa obstáculos, fricções, dissensões, é com alegria. É com a alegria de Deus que todas as coisas se fazem. Com alegria e com alegria. Quando tu tenhas um conselho para dar ao teu filho em relação a Deus, diz: alegra-te em Deus. Amém? Quando o teu filho esteja triste por algo mais, alegra-te porque Jesus te ama. Alegra-te e alegra-te. Porque em tristeza não se pode servir a Deus, não se pode andar em Cristo. Em tristeza, não. Devemos nos alegrar. Mateus 5, 11 e 12. Claro que é fácil a gente alegrar-se quando tudo vai bem. Que bom que é nós, ou que simples que é nós alegrarmos quando tudo vai bem. Mas agora o Senhor vem-nos a dizer uma coisa tremenda. Que devemos ser alegres quando?
Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que antes foram de vós. Amém? Alegrar-nos nas tribulações. Esta é a verdadeira prova de alegria. Deixemo-nos de rodeios. A verdadeira prova de alegria está aqui. Deixemo-nos de rodeios quando pensamos que somos alegres, quando tudo está bem. A demonstração de alegria e de gozo no Senhor não é demonstrada dessa maneira. A demonstração de alegria e de gozo no Senhor é demonstrada quando as tribulações vêm à nossa vida, quando as dificuldades, as intempéries, os desastres, os cataclismas e toda a sorte de situações adversas vêm à nossa vida. É nessa altura que podemos manifestar qual o tipo de fonte onde bebemos, qual o tipo de alegria no qual vamos buscar forças, porque podemos, volto a dizer, buscar forças em muito tipo de coisas para nos alegrarmos e para nos incentivarmos a seguir um dia mais. Mas é um dia mais, e outro dia mais, e outro dia mais. Mas a verdadeira fonte da alegria está em Cristo Jesus. Amém? E é aí que temos que ir buscar forças para quando as contrariedades, quando formos perseguidos, quando somos injuriados, quando vier injustiça, se é que há injustiça sobre nós, se é que há algum tipo de injustiça alguma vez sobre nós, se é que há. Muitas vezes o povo de Deus diz que é injustiçado. O único que eu conheço que foi injustiçado foi Cristo, porque nele não houve culpa alguma. Amém? Atenção, muita atenção, quando o nosso argumento é tentar buscar justiça para nós. Atenção, muita atenção, porque não éramos merecedores de nada. Pelo menos confessamos-lo muitas vezes com a nossa boca. Senhor, eu era um pecador, Senhor, eu não merecia nada e Tu deste a Tua vida por mim. Ok, está aí a resposta. Não merecemos nada. E tudo aquilo que temos foi porque Ele nos deu. Amém? Então não nos apossemos das coisas. Nem sequer da nossa própria vida nos apossemos. Não nos apossemos da nossa família. Não nos apossemos da nossa esposa. Não nos apossemos dos nossos filhos. Não nos apossemos de nós próprios. Porque tudo lhe pertence. Muita atenção. E que a alegria do Senhor seja aquilo que nos impulsiona para ultrapassar obstáculo após obstáculo. Primeira palavra de ordem do apóstolo Timóteo foi alegria. Voltemos aonde estávamos. Primeiro verso compartilhado. Amém? Voltemos a Tessalónica. Deixemos aqui os Chabregas. Voltamos a Tessalónica. E a segunda palavra de ordem que o apóstolo diz é orar sem cessar. Quer dizer que agora não temos que fazer mais nada na vida, só oramos e os outros trabalham? Não. Orar sem cessar não significa dizer que uns oram e os outros trabalham, que uns só oram e não fazem mais nada. Não. Orar sem cessar é uma condição do Filho de Deus. Orar sem cessar leva a pessoa a viver uma vida a sua situação, a situação atual que está a viver, ele leva a Cristo em oração. Amém? E orar sem cessar quer dizer que há uma comunhão, há uma relação com Deus, de forma a que aquela pessoa tem uma palavra de oração para com Deus, uma palavra de confiança, no seu íntimo, exteriorizando ou interiorizando, não importa, mas no seu coração, a sua fé, a sua convicção, a sua certeza, a sua relação com Deus levam a que em cada situação, boa, média, menos boa ou má, entre aspas, porque má é um pouco relativo falarmos, voltamos à mesma questão da injustiça. Muitos pensam que estão a passar por uma situação má. Creio que ninguém passa por uma situação má, pelo menos os filhos de Deus que confessam que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Amém? Todas as coisas, então não há situações más.
há situações das quais gostamos menos. Amém? Não sei se todos concordam comigo. Há situações das quais gostamos menos, mas elas não são más. Porquê? Porque elas estão debaixo do controle de Deus. Que tenhamos isso presente. Porque às vezes da boca de muitos filhos dizem que são injustiçados e que estão a passar por situações más. Não, são menos boas para nós. Mas são as situações que Deus proporciona e permite pelo qual passemos. Amém? E nas quais devemos aprender alguma coisa. O drama da situação é que nas situações más muitas vezes não aprendemos nada. O drama está aí. O drama não está a passar por uma situação má. O drama está em que passamos pelas situações más e ainda assim não aprendemos. Não colocamos o nosso coração a Cristo, para que realmente o poder de Deus venha a circuncisar essa parte da nossa vida. Por isso continuamos sempre a ser as mesmas pessoas, a passar por situações más e situações de injustiça. E continuamos a ter que passá-las, porque rejeitamos o poder da circuncisão de Deus na nossa vida. E assumimos que somos assim e vamos ser sempre assim, rejeitando assim o poder de Deus na nossa vida. Palavra de oração, orar sem cessar. A palavra de Deus acerca disto fala que havia um profeta, o livro de Neemias, profeta Neemias, vamos abrir Neemias capítulo 1, acerca da oração. Este homem, que é a segunda palavra de ordem de Timóteo para os Tessalonicenses, no meio da perseguição, no meio da dissensão, no meio da confusão em que a igreja vivia, perdendo as bases da santa doutrina, então diz que a primeira palavra de Timóteo foi regozijai-vos sempre, a segunda, orai sem cessar. Em Neemias capítulo 1, verso 2, a palavra do Senhor diz que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes os judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas pelo fogo. Verso 4. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. Quando na verdade eu posso estar um momento a sós com Deus na minha vida, pessoalmente falando para vocês, e leio esta palavra, o Espírito Santo leva-me a ficar extremamente triste comigo próprio. Leva-me a meditar e a pensar quanta falta de sensibilidade e de amor tenho eu pela vida das pessoas. Quanta incapacidade tenho eu de sair de mim mesmo e realmente entregar a minha vida a Cristo. Este homem diz que, ouvindo a situação pela qual o povo estava a passar, a sua primeira reação não foi elaborar um mapa. A sua primeira reação não foi fazer uma estratégia. A sua primeira reação não foi andar em busca de culpados. A sua primeira reação não foi ver, vamos a ver, chama lá todos que é para ver aqui, afinal, o que é que se passou aqui. A sua primeira reação foi, assentei-me e chorei. E esta é a reação, e esta deve ser a reação dos filhos de Deus. Esta deve ser a reação da Igreja de Cristo, mediante as calamidades, mediante sim as injustiças que o povo que não conhece a Deus passa. Porque é uma injustiça, pessoas que não têm a possibilidade de conhecer a Cristo, e que não têm a possibilidade de conhecer a Cristo quando nós, a Igreja de Cristo, estamos voltados para dentro de nós e temos a incapacidade de nos exteriorizarmos, de podermos dar a nossa vida, de nos sentarmos e chorarmos em oração por aqueles que estão a ser injustiçados, por aqueles que estão defraudados, que sofrem ataques, desolações, cujas famílias estão despedaçadas. Há famílias despedaçadas. Há famílias cujos pais negam os filhos negam os pais. Famílias que o filho odeia o pai odeia o filho. É por essas que o apóstolo está ali a falar. O profeta, perdão. Porque ele conhecia a realidade do povo, tinha-lhe sido comentada a realidade, e quando ele caiu em si, a reação dele
primeiramente foi voltar a sua face a Deus. E não porque esta é uma situação pontual, mas ela exemplifica qual deve ser a postura dos filhos de Deus. Voltar a sua face a Deus em oração. Normalmente não é a nossa prioridade. A nossa prioridade, ou a prioridade da igreja, normalmente é traçar uma estratégia. Uma estratégia de evangelismo, uma estratégia de cultos, de reuniões, de orações. Uma estratégia. Cada vez mais se ouve falar em estratégias, não só entre nós, mas principalmente de uma forma geral. Estratégia. Mas Deus sempre se moveu não por estratégias, mas por joelhos no chão. Corações contritos, arrependidos. Foi aí que Deus sempre se moveu. Deus moveu-se em Ezequias, que o condenou e lhe disse a Isaías, vai dizer a esse rei que arruma a sua casa, que organiza a sua casa, porque os dias dele estão a chegar ao fim. E quando este homem, este rei, ouve aquela mensagem que vem sobre a sua vida, deu ouvido à palavra de Deus, e a sua primeira reação foi clamar a Deus. Não foi montar uma estratégia de defesa, uma estratégia de evangelismo. Foi pedir perdão a Deus e foi fazer lembrar de Deus, da sua obra, das coisas que tinha feito. Seguramente de joelhos no chão. E diz que ainda nem Isaías tinha saído o átrio do palácio e já Deus estava a falar com Isaías. Volta atrás e vai-lhe dizer que eu prorrogo a sua vida. Foi com joelhos quebrantados. Foi com situações de pessoas o seu coração se rasgou em clamor a Deus, que Deus pôde reconhecer e voltar um passo atrás, por assim dizer. A oração é importante, mas não é a oração calendarizada. Perdoem-me as expressões que às vezes não consigo falar. Não é a oração que está sujeita a um calendário, aquela que vai ter o maior efeito. Quando toca a trompeta para o povo se reunir, o povo deve reunir-se. Quando toca a trompeta para o povo orar, o povo deve reunir-se e ir orar. Sim, é certo. Mas tu e eu somos filhos de Deus como pessoas, individualmente falando. Em ti e em mim, como filhos de Deus, tem que haver a sensibilidade e a motivação para orar sem cessar. Amém? Parte de e é possível ver numa maior abrangência, mas parte de somos filhos da luz, como comentava e compartilhava com a igreja há uns dias atrás. Somos filhos da luz porque por podemos ter essa vida e essa luz. Por E assim é na igreja. Por que se move, por outro que se move, por outro que se move, orando sem cessar, a igreja pode ser tocada por Deus. Amém? E vamos ver quem tem que orar. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou à santa habitação de Deus até aos céus. Amém? Quem é que tem que orar? Os sacerdotes e os... então espera aí, é que eu nem sou levita, nem sou sacerdote. Vós sois nação santa, sacerdócio. Então quantos sacerdotes há aqui nesta sala? Aleluia! Pelo menos 2 ou 3 ali ao fundo. Mas eu sei que todos os filhos de Deus que estão aqui nesta sala, pela palavra de Deus, não porque eu diga, pela palavra de Deus, são sacerdócio real. Amém? Foram chamados para ser sacerdotes. Então, é os filhos de Deus, de uma forma geral, que têm que orar, para que a sua oração chegue até à habitação santa de Deus. Amém? A oração, irmãos, segundo a palavra de ordem que o profeta levou, a oração que o apóstolo levou, perdão. Primeiro a alegria e depois a oração. Quão importante é orar, orar e orar, interceder.